gente fala sobre saúde mental, a gente não fala somente de transtornos psicológicos, né? A privação de sono, a privação social, uma atenção mais fragmentada, até propriamente o vício. A adolescência é um período da vida que é suscetível a essa comparação, essa busca da identidade, essa construção da identidade. Porque antigamente a gente tinha somente os vizinhos, os colegas de escola para a gente se comparar. Hoje em dia a gente tem todo o mundo, né? Nessa faixa etária a gente percebe mais uma irritabilidade, ainda mais que a tristeza, né? Então quando a gente percebe que eles estão mais irritadiços, mais ansiosos, menos tolerantes a frustrações, é algo para a gente se atentar. Com o uso cada vez mais intenso das plataformas digitais como Instagram, TikTok e outras, os adolescentes têm passado muito tempo na frente dos celulares, nas redes sociais. Nessa edição do Entre Aspas, nós vamos falar deste tema que tem preocupado cada vez mais famílias, escolas e profissionais de saúde. Os impactos das redes sociais na vida dos adolescentes. Fique com a gente, o Entre Aspas está começando. Ao passar muito tempo nas redes sociais, os adolescentes têm enfrentado problemas como ansiedade, baixa autoestima e dificuldade de socialização. E como diagnosticar os sinais e o que pode ser feito para ajudar? Para conversar com a gente e explicar melhor essa situação, nós estamos recebendo nessa edição do programa Entre Aspas a psicóloga Camila Ferreira, que trabalha diretamente com o público infanto-juvenil. Camila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao programa Entre Aspas. Obrigada, Vladimir, eu que agradeço. Camila, você trabalha diretamente com o público adolescente e você tem percebido realmente que esses adolescentes têm enfrentado problemas de saúde mental justamente porque passam muito tempo na frente do celular nas redes sociais? Sim, tenho percebido. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala somente de transtornos psicológicos, né? Em alguns casos podem configurar um transtorno, uma questão mais séria de saúde mental, mas também outras questões estão envolvidas aí que dizem sobre saúde mental, como por exemplo a privação de sono, a privação social, uma atenção mais fragmentada, até propriamente o vício, né? Pelo que você conversa com eles, né, nessa conversa com os adolescentes, o que você percebe mais? Quais os sintomas, quais as doenças, vamos dizer assim, entre aspas, que eles se apresentam mais na conversa com você durante os tratamentos? Quadros de ansiedade e depressão, especialmente. Tá, e como isso é percebido, né? Por que ansiedade, por que depressão? Desse convívio, passar todo o tempo nas redes sociais. Especialmente para as meninas, há uma questão de comparação, né? As meninas estão envolvidas em plataformas que falam mais sobre o visual. Então tem essa questão de ter um viés de conformidade, preciso fazer o que os outros estão fazendo, né? Ou um viés de prestígio, preciso copiar quem é tão admirado. No passado, né, a gente via muito a questão daquela magreza para os modelos. Quer dizer, para você pertencer a alguém, você tinha que ter aquele corpo de modelo, você tinha que ser igual para ser aceito. Está mais ou menos assim hoje nas redes sociais? Continua. Ou está pior, né? Recentemente a gente viu um filme que concorreu ao Oscar, A Substância. A classificação é para 18 anos, mas se tiver ali uma supervisão dos pais, pode ser que seja interessante a mensagem do filme, que fala justamente sobre esse padrão estético feminino, especialmente, que as meninas têm buscado, né? Então a gente também observa com o uso das redes sociais, dos aplicativos, os filtros, aplicativos de ajustes. Então eu coloco uma boca maior, eu diminuo o rosto, eu aumento o olho, enfim, elas têm se utilizado desses recursos, né, para estar aí nesse padrão. E me corrija se eu estiver errado, não só para as meninas e para os adolescentes, as adolescentes, mas os adolescentes, os meninos, homens também, até porque é uma gama muito grande de informação sobre musculação, de como deixar o corpo, que eles acabam entrando nessa também, de querer ficar igual para serem aceitos, ou não. Sim, a adolescência é um período da vida que é suscetível a essa comparação, essa busca da identidade, essa construção da identidade. Então, quando há essa... Porque antigamente a gente tinha somente os vizinhos, os colegas de escola para a gente se comparar. Hoje em dia a gente tem todo o mundo, né? A gente acessa e consegue ver
todo mundo, mas claro, numa circunstância de vida absolutamente diferente, né? Cada um com sua particularidade, mas a gente tem aí uma gama maior para se comparar e se minimizar e se depreciar, né? E hoje se tornou importante se mostrar cada vez mais o que você está fazendo, o que você está vestindo, o que você é, ou estou mentindo? Não, absolutamente. Eu tenho falado sobre que hoje em dia é mais importante a gente mostrar que faz do que realmente fazer, né? Então a gente tem um desempenho ali no esporte, quer mostrar o relógio, alguma coisa, alguma conquista, alguma medalha, mas o fazer não se preocupa tanto assim com o fazer, mas o mostrar que está fazendo. E já chegou para você casos de adolescentes que já estavam assim perto, próximo, você tenha sentido de cometer um suicídio por causa disso? Não, por essa razão não. Mas já bem perto da depressão profunda, vamos dizer assim. Sim, sim. A comparação é bem tóxica, né? Bem nociva à autoestima, ao autoconceito, o que pensa sobre si. A gente sempre é inferior, a grama do vizinho é sempre mais verde. A vitrine do outro, né? Porque a gente compara o nosso bastidor, eles comparam o bastidor deles com a vitrine do outro, né? Então é bem diferente. É importante a gente frisar que ali é um recorte, e é um recorte que muitas vezes não representa a realidade, né? Porque dá para manipular, dá para... E nessa conversa que você teve com eles, né? Você diz para eles, ou você tem uma limitação segura deles passarem o tempo em frente à rede social, você conversa com eles, limitar esse período, qual seria esse período na frente das redes sociais? Sim, a gente tem recomendações de autoridades, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere entre 1 a 3 horas, 2 a 3 horas para jovens de 11 a 18 anos, isso já muda um pouco para a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente, que não define exatamente o período para maiores de 6 anos, mas sugere o incentivo de hábitos saudáveis, né? Desligar durante refeições, durante passeios, antes de dormir, enfim, mas 3 horas diárias é um limite. Recentemente a gente viu que foi aprovada uma lei que limita o uso dos celulares nas escolas, que essa é uma preocupação das escolas também. Quer dizer, você chegou a conhecer adolescentes que estavam enfrentando dificuldades nas escolas justamente por passar todo o tempo nas redes sociais? Sim, é interessante fazer uma analogia a isso. Tem um estudo que mostra que 3 casos, né? Quando a gente está sem o nosso aparelho, não está com a gente, deixou em casa, ou deixou numa antessala, ou deixou em algum lugar da escola, não está com a gente, quando o aparelho está com a gente ou no bolso ou na mochila, e quando o aparelho está sob, né, o nosso campo de visão. Então o desempenho é bem diferente. Então o que não está com a gente, está numa antessala, ou não está ali presente ali no ambiente, tem um desempenho melhor. O que está no campo de visão tem um desempenho pior do que o que está no bolso, na mochila, por exemplo. Então, está apenas em contato, apenas vendo que o aparelho está ali sobre a mesa, prejudica, né, essa atenção, né, uma atenção mais fragmentada. Aguça a curiosidade, isso, porque chega um momento em que a gente não precisa nem mais da notificação para acessar, né, é só a gente pensar, o gatilho não precisa ser mais a notificação, mas a gente, será que, deixa eu ver aqui se ela aconteceu, né, se eu tive o like, se eu tive o comentário, então é complicado. Agora, em casa, os pais, a partir de que momento eles podem perceber que está acontecendo alguma coisa com o filho? Como diagnosticar os primeiros sinais de problema de saúde mental relacionado às redes sociais? Porque há casos de adolescentes, né, que passam às vezes muito tempo na frente do computador, do celular, das redes sociais, e que fecham dentro do quarto. E aí reduz a socialização de conviver com outros adolescentes, até com a própria família. Quando que os pais devem ficar atentos? Se eles preferem estar em uso, né, dos celulares, dos eletrônicos, preferem isso às interações sociais, se isso prejudica seu sono, se isso impede as atividades físicas, se isso de algum modo atrapalha ali na sua rotina, na sua vida diária como um todo. Aquele momento que o adolescente, se você foi um adolescente que falava, brincava muito, de repente ele senta num lugar, fica lá isolado o tempo todo no celular, esquece do mundo, vamos dizer assim, já é um sinal de alerta? Com certeza, né? Porque prejudica, né, a qualidade, a intimidade da interação social. Então a gente está aqui conversando, em geral, né? Nós estamos, e os adolescentes mais ainda,
conversando, e aí o celular vibra, recebe a notificação, e aí imediatamente eu checo, e aí eu até falo assim, tô te ouvindo, mas na verdade a gente não consegue fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo, né? Fica uma atenção alternada, dividida, né? Há um desperdício aí. Nesse caso ele está falando da socialização em grupo, com a família. E no caso da ansiedade, no caso da depressão, em que momento os pais já devem ter aquela atenção ligada para eles? Quando estão mais irritadiços, interessante que há um quadro de tristeza, né, acentuado, mas nessa faixa etária a gente percebe mais uma irritabilidade, ainda mais que a tristeza. Né? Então, quando a gente percebe que eles estão mais irritadiços, mais ansiosos, menos tolerantes a frustrações, é algo para a gente se atentar. Na minha época, né, de escola, sempre existiu bullying, mas não com esse nome. Né? Não era bullying, sofria brincadeiras, gozações que abalavam, de certa forma, os adolescentes da época, creio que na sua época também, diferente de hoje, que hoje nós temos o cyberbullying. Quer dizer, enquanto na minha época atingia, ficava restrito a um grupo de amigos da sala de aula, do próprio colégio, hoje ganha uma amplitude muito maior. Quer dizer, milhões de pessoas acabam acessando aquele problema que o adolescente está enfrentando. Ele é minimizado, ele sofre, né, recebe apelidos pejorativos na internet, isso ganha uma amplitude muito grande. Isso afeta muito a saúde mental do adolescente, não? Totalmente. A gente tem hoje aí os juízes da internet, né? Parece que é uma barreira protetora estar ali, né, atrás de um celular, e aí as pessoas acabam fazendo e falando coisas que pessoalmente provavelmente não fariam, né? Então os haters que a gente chama são mais corajosos para depreciarem outras pessoas, né? Quer dizer, eles já chegam, jogam aqui, não querem nem saber. Estou um pouco me importando o que vai acontecer com elas, fiz a minha parte. Sim. Então, que conselho você daria para os adolescentes nesse momento, que estão recebendo, né, a influência do cyberbullying, também estão lá naquele dia a dia da internet, que nada para eles é mais importante do que a internet? Buscar ajuda é difícil, né? Alguns não sentem que tem uma rede de apoio, né? Tem um livro, né, chamado A Geração do Quarto. Então, o autor faz essa metáfora dizendo que o quarto é justamente quando há uma falha aí nesse diálogo, e aí eles se isolam nesse cômodo, mas é importante que a família abra esse espaço de diálogo, né? A nossa demanda atual social pede que as famílias, né, os pais estejam fora a trabalho, mas não dá para a gente negligenciar esse cuidado com os meninos. Porque imagino que pro adolescente, eu não estou doente, eu não estou sofrendo nada, então eu vou procurar ajuda. Então cabe à família tomar essa iniciativa. Vamos buscar ajuda, vai lá conversar um pouco para ver se isso melhora ou não. Estou errado? Isso. Na terapia infanto-juvenil, adolescente um pouco menos, mas ainda acontece. Normalmente é um encaminhamento, uma sugestão ou da família, ou do médico, ou da escola. Não é a própria pessoa que diz, quero fazer terapia, não reconhece, né? O que você traz não reconhece. Mas ainda assim não deve ser aversivo, ele deve, em algum momento aí do processo, reconhecer a necessidade, o benefício, a utilidade ali para ele. Normalmente aquela família que precisa dessa ajuda, que tem a ideia de procurar um psicólogo, é muito difícil, porque, sem querer desmerecer o trabalho de vocês, é um tratamento caro, por exemplo, as sessões não são baratas, né? Nem todo mundo que está nos assistindo nesse momento tem essa condição de acessar um psicólogo. Existem tratamentos, formas que essas famílias possam ter acesso a um psicólogo para ajudar de forma barata ou até mesmo gratuita? Sim, existe, é o que a gente chama de atendimento social, né? As clínicas escolas das faculdades que têm um curso de psicologia oferecem esse serviço, né? São estudantes do final da graduação que atendem e são supervisionados, mas também tem outros espaços, assim como ONGs, que oferecem esse atendimento social, em alguns casos num valor simbólico, mas em outros casos gratuitamente também. Você falou de universidades, né, de faculdades. Na UFBA, com certeza, deve ter esse tipo de tratamento, de possibilidade para que as famílias possam buscar tratamento, e como se trata de uma universidade federal, com certeza deve ser um acesso gratuito e até mais facilitado.
Existe uma lista de espera, né? Até nas particulares também há esse serviço. Eu posso passar para vocês uma lista atualizada de serviços em Salvador que podem atender a esse público. Então, você que está nos assistindo, se quiser ter acesso a quais universidades, quais locais você pode conseguir um tratamento mais fácil, até mesmo gratuito, para alguém, para você mesmo ou para alguém de sua família, entre em contato com a gente aqui depois, que a Camila vai deixar essa lista aqui com a gente direciona para vocês, tá bom? Agora, para encerrar, Camila, que recado que você deixaria, não só para os adolescentes, que você trabalha diretamente com eles, mas também para a família desses adolescentes, a que devem ficar atentos, cuidados, até porque existe hoje, está no ar, uma série, né, nos streamings, adolescência, que fala muito disso. Seria interessante até que os pais pudessem assistir, para que ficarem ligados do que pode vir a acontecer quando o adolescente passar muito tempo nas redes sociais. É uma série que está em voga, tem sido discutida, é recente, né? Foi estreada recentemente, mas está muito discutida porque retrata uma realidade muito, muito atual. A ideia é que os pais não se culpem, né? Tanto assim, não será útil essa culpa, mas assim, ir percebendo no dia a dia o que é que pode ser feito, né? Para evitar esse diálogo. Então, eu lembro que o pai fala que saía às 6 da manhã e chegava às 8 da noite, né? Então, que tempo é esse? Provavelmente o jovem estava dormindo ainda de manhã e já dormindo à noite, né? Então, que tempo é esse que esses pais estão tendo com seus filhos? Então, quer dizer, o importante é que os pais não se culpem do que está acontecendo com os filhos naquele momento, sim prestem mais atenção para descobrir, notar que já está precisando de cuidado. É legítimo, né? Depois que acontece algo tão difícil, né? Como retratado na série, não surgir esses questionamentos de onde eu errei, o que é que eu poderia ter feito. Mas o foco deve ser em o que é que se pode fazer, né? E acompanhar, e voltar atrás, deixa eu ver aqui como é que está a nossa rotina, o que é que eu posso melhorar. Ligar o sinal de alerta. Totalmente. Então, se você quiser deixar o recado, só você olhar para eles aqui, dar um recado para eles ficarem atentos, os cuidados que devem ser realmente tomados. Nós já falamos sobre isso, mas se você tiver algo mais a acrescentar, está aqui à sua disposição. Eu queria ler uma mensagem de um antropólogo que eu gosto muito, sobre os pais de adolescentes atualmente, né? Então, apesar de todos os desafios e mudanças, em minha opinião, os pais de adolescentes nunca foram tão importantes. Hoje, mais do que nunca, os adolescentes precisam de seus pais. Todas as pesquisas indicam que os pais são os indivíduos que exercem influência mais relevante na vida de seus filhos. Outras pessoas ou outras coisas, as turmas, os colegas, as redes sociais, só entram em cena como referências quando os pais deixam de se envolver. Tenho convicção de que é fundamental para o bem-estar do adolescente que os pais sejam líderes que dirigem o lar com amor. Então, essa ausência, né, pode acarretar numa permissividade, né, uma compensação. Vou compensar minha ausência em uma permissividade e acabar deixando esse uso, por exemplo, exacerbado. Quer dizer, deixa o filho de lado, até imagina, estou deixando ele livre, porque na minha época eu não tinha essa liberdade, hoje ele tem e estão ali cometendo, de certa forma, um erro, não estão nem percebendo. Eles não estão maduros ainda suficientemente, né, para discernir sobre esse uso. Então, precisa, sim, dessa orientação, dessa autoridade. Quer dizer, talvez não seja muito o seu campo, mas o que a gente percebe é que os pais atuais, não todos, existem exceções, são muito aqueles, assim, abertos. Deixam os filhos livres para muita coisa. Na minha época, eu não tinha essa liberdade, eu queria ter essa liberdade, não tinha, era muito subjugado, hoje eu vou deixar para os meus filhos. E acabam perdendo a mão. Perdendo a mão, justamente. Uma coisa interessante é que, por exemplo, a gente vê que os pais super protegem na vida real, né, no mundo real, mas negligenciam nas redes sociais. Então, a ideia é que eles possam ter mais autonomia, né? A partir dos 16 anos, por exemplo, ter mais autonomia e comprar um pão. A gente ia comprar pão, hoje os jovens não cuidam assim, desses detalhes da casa, por exemplo. Então, ter mais autonomia. Há também uma ansiedade dos pais, né? Então, se expor a essa ansiedade para ver que esses meninos são capazes, mais capazes do que se imagina. E eles ficarem atentos também, que eles também têm, sim, que cuidar das redes sociais, verificar o que os filhos estão fazendo e pôr limites, até porque existem como eles limitarem o acesso a certos sites, a certas redes sociais, para evitar que os filhos sofram problemas. É um dilema grande, viu?
Mas sim, a gente sugere estratégias de controle, né, de supervisão, né, um monitoramento positivo. Então é necessário. É dilemático porque até que ponto eu não estou invadindo a privacidade, né, não estou aqui preservando a intimidade dele, que é uma pessoa, que é, né, não sei, mas é necessária essa supervisão. Camila, muito obrigado por tudo que você trouxe de informação para a gente aqui. Foi de grande valia. Espero que quem esteja nos assistindo, os pais que estejam nos assistindo, possam, a partir de agora, ficarem atentos ao que está acontecendo com os filhos. Porque pode estar ali, vamos dizer assim, na cara deles, eles não estão percebendo. Também agradeço, Vladimir. Muito obrigada. Então, você pai, você mãe que está em casa, assistiu o nosso programa aqui, está percebendo que os seus filhos já estão enfrentando problemas de socialização, ansiedade, estão muito afastados, procurem ajuda. Procure ajuda. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.